Bom dia, irmãos. Damos continuidade nessa manhã à nossa aula da IBD. Hoje estaremos trabalhando estudando um pouco o livro de Gálatas, especificamente o capítulo 3. Então, os irmãos que tiverem suas Bíblias podem já deixá-la aberta no capítulo 3 de Gálatas, que é o que trabalharemos nessa aula de hoje. Vamos iniciar pedindo que Deus nos dê o entendimento acerca da palavra, que possamos ser transformados mais uma vez por essa pequena porção da palavra que estudaremos. Então vamos orar pedindo para que Deus nos conduza, que o Espírito Santo seja o nosso verdadeiro professor. Deus amado Senhor, nós nos achegamos diante de Ti nessa manhã, clamando, Senhor, a Ti, para que o Teu Santo Espírito seja o nosso verdadeiro professor, que possamos, ó Pai, entender e compreender o que o Senhor tem a nos dizer nessa manhã e que possamos ser verdadeiramente transformados pelo poder da Tua palavra. Nós agradecemos porque o Senhor é bom, porque a Tua misericórdia, Senhor, tem se renovado a cada manhã e temos visto e vivido para ver a Tua palavra se cumprir sobre as nossas vidas. E é em Teu nome, Jesus, que nós agradecemos e pedimos que possamos ser usados e conduzidos pelo Senhor e que possamos entender verdadeiramente o que o Senhor tem a nos dizer em cada uma das Tuas palavras, em cada passagem que iremos estudar e citar nessa manhã. É o que nós oramos, Senhor, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então hoje, como falamos em breve, estaremos estudando Gálatas 3. O título da nossa aula hoje é O Justo Viverá pela Fé. Aqui nós já vamos iniciar os nossos objetivos. O primeiro objetivo é saber, Sempre estamos trabalhando com verbos, com ações enquanto objetivos. O primeiro deles, compreender que agradar a Deus é viver na fé, é viver pela fé e viver com fé. São as formas de agradarmos a Deus. Viver na fé, pela fé e com fé. Vamos chegar a esse objetivo, se Deus permitir. Segundo objetivo, compreender que fomos libertos do pecado e de todo o legalismo. Então aqui nós vamos entrar em outro ponto importante, uma vez que estaremos tratando e falando sobre a fé, sobre o justo viverá pela fé. Consequentemente, estaremos falando um pouco sobre o legalismo. Vivenciar a fé em todos os aspectos e sentidos de sua vida. Isso é um fazer. Em todos os aspectos da nossa vida, em todos os sentidos da nossa vida. Estamos vivenciando a fé? Então, mais um objetivo a ser atingido. E o último objetivo, promover como compromisso inegociável a obediência à verdade do Evangelho. Então, promover como compromisso inegociável, não há negociação, a obediência à verdade do Evangelho. Um objetivo bastante importante que nós vamos esmiuçá-lo até o final da nossa aula. Então, sem grandes delongas, vamos dar início ao nosso estudo. No nosso texto áureo, é evidente que ninguém é justificado diante de Deus pela lei, porque o justo viverá pela fé. Gálatas 3:11 é o nosso texto áureo. E, iniciando o nosso estudo propriamente dito, nosso primeiro texto de referência é o versículo 5 de Gálatas 3, que diz assim aqui na minha versão: Aquele que vos dá o Espírito e que opera milagres entre vós, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, aqui nós temos um questionamento feito por Paulo à igreja de Gálatas, Então, viver na fé é também compreender a presença e a ação do Espírito Santo em nós, Com isso, com esse questionamento, o que Paulo queria e o que ele conseguiu? Quando fazemos um questionamento ou quando alguém nos questiona,
qual é o ponto que nos faz responder a um questionamento, né? É a consciência, né? Então, com esse questionamento de Paulo, ele atingiu a consciência dos Gálatas, né? E, ao mesmo tempo, ele deixou um alerta, né? São dois caminhos possíveis, duas respostas possíveis, vamos dizer assim, que os Gálatas poderiam dar, né? Um deles é o quê? O espírito que opera milagre, como que ele faz? Ele faz pelas obras da lei, né? Pelo legalismo ou por meio da fé, né? Então ficou como alerta aos Gálatas, né? A consciência que foi trazida à tona deixa como um alerta, né? Que retornar ao legalismo seria como se negar toda a ação do Espírito Santo, né? Esse questionamento feito por Paulo só te dá duas alternativas. Como que o Espírito age? Por meio da lei ou por meio da fé? Né? Sabemos, obviamente, que a resposta é por meio da fé, né? Mas esse questionamento se foi necessário para que a igreja de Gálatas pudesse retornar à essência e reavivar a sua fé propriamente dita. Viver a fé, portanto, é ter a compreensão e a prática da presença do Espírito e viver nele, né? Então aqui nós vemos que a fé é um exercício diário e a fé só vai se fazer cumprir em nossas vidas por meio da presença do Espírito Santo. A natureza carnal não pode prevalecer porque temos o Espírito, né? Então, como vivemos? Vivemos a fé ou vivemos a nossa natureza carnal? Fica como dois pontos de discussão. A compreensão e a prática da presença do Espírito e viver nele. É assim como devemos agir. E também, da mesma forma, devemos deixar distantes de nós, afastados de nós, a nossa natureza carnal, que não pode prevalecer, né? Porém, nós sabemos que na prática podemos vivenciar e ver na prática que nem sempre isso se faz real, né? E por vezes nós nos deixamos a nossa natureza carnal prevalecer. E isso nos traz consequências sérias em nossas vidas. Outro ponto que vamos trazer à tona é que viver na fé é entender que a verdadeira obediência é a verdade do Evangelho. Em Gálatas 3:1, diz assim: Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou a vós, ante cujos olhos foi representado Jesus Cristo como crucificado? Mais uma vez, no início desse capítulo, Paulo já vem questionando, né? E daí aqui nós temos o significado das palavras de Paulo. Os Gálatas foram fascinados. Quem fascinou a vós, ante cujos? Hoje, eu faço uma pergunta para mim e para cada um de nós. O que nos fascina? Que nos faz tirar os nossos olhos ou que nos faz desviarmos da fé? Que faz nós desviarmos o nosso olhar de Cristo? Então aqui nós temos a realidade de hoje. Dependendo do preço, da vantagem, das conveniências, das circunstâncias, muitos trocam a verdade pela mentira. Então aqui nós temos duas situações, que Paulo questionou, o que vos fascinou a vós? O que vos tirou o foco? O que vos fez trocar a verdade pela mentira? E hoje, é uma realidade também muito presente. Dependendo da situação, das circunstâncias, da conveniência, nesta situação me convém,
negar a minha fé, ou não que eu negue necessariamente a minha fé, mas uma ação que eu venha fazer me leve a subentender isso, né? Mas o fato é que muitos trocam a verdade pela mentira, né? Só lembrando, né, o que é a verdade, quem é a verdade, né? E o que é e quem é a mentira, né? São dois pontos, né, extremos, né? Sabemos que Cristo é a verdade. Eu sou a verdade e a vida, né? Não tem outra verdade. E a mentira nós sabemos que é, obviamente, o inimigo, ou que rege o inimigo de nossas almas. Então, aqui nós temos um outro ponto importante a discutirmos, a novidade e o modismo, né, que tem atraído muita gente e levado outros a traírem a verdade, né? Como eu falei há pouco, a verdade é uma só. Cristo é a verdade. Novas, entre aspas, teologias, novas técnicas, métodos, apresentações, né, modismos, infelizmente atrai muita gente. Tem atraído muita gente, muitas pessoas têm sido levadas e atraídas, mas muitas vezes têm sido induzidas a traírem a verdade. Então, não basta alguém falar que tem fé, é preciso conhecer o conteúdo dessa fé, né? Quando falamos assim, eu tenho fé, né? Tenho fé em quê? Em que está firmado e embasado a tua fé? Sua fé está baseada, firmada e baseada no autor e consumador da nossa fé? Ou a minha fé é em um líder X, em um representante Y, numa autoridade Z, seja lá o que for. Então não basta alguém falar que tem fé. Eu tenho fé, eu creio. Creio em quê? No que está baseada a sua fé? Aí que nós temos que trazer essa reflexão, que é preciso conhecer o conteúdo dessa fé, para que essa fé não esteja traindo a verdade e não passe, na verdade e na prática, de nada mais do que uma heresia. E daí há uma mesma reflexão, né? Será que estamos dando mais importância às coisas da carne, como bens, lazer, alimentação, recursos materiais e tantos outros? Isso deixa como uma pergunta, né? Como um questionamento para os irmãos, não há muito o que se comentar. Mas uma reflexão bastante séria. Não estamos dando mais importância a isso? As coisas do mundo, como costumamos dizer, bens materiais, não estamos dando mais importância ao lazer, ao que comemos, aos recursos materiais e a tantos outros, e estamos deixando de lado a nossa fé? O que nos tem movido? Infelizmente nós estamos vendo e temos visto muitas pessoas deixarem de lado Cristo, deixarem de lado a sua fé para serem movidas por essas coisas da carne, como foi colocado aqui pelo autor. Infelizmente isso é uma realidade e podemos dizer sim, isso é uma realidade inclusive dentro da igreja ou das igrejas. Dando prosseguimento, dando continuidade, viver na fé traz o entendimento da importância do resgate da maldição da lei. Gálatas 3,13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, aqui nesse versículo, nós vemos que a maldição ela cessou por Cristo. Porque Cristo foi maldito por nós. Ele se fez maldição por nós. Então, não há
porque o novo aqui nós podemos dizer a nova criatura, né? Carregar sobre si coisas velhas, né? A maldição da lei, né? Consequência da antiga dispensação. Não podemos cometer os mesmos erros dos Gálatas, né? Então, o sangue de Jesus é mais poderoso do que qualquer tipo de maldição, né? Não há nada que possa ser, que seja ou que venha a ser mais forte ou mais poderoso do que foi o sangue de Jesus naquela cruz, né? Que ele se fez maldito por nós, né? Ele levou todos os nossos pecados, todas as nossas maldições ficaram naquela cruz, né? Naquele sangue que foi derramado por cada um de nós. Viver na fé faz entender que a lei é boa, quando é entendida como aio. Em Gálatas 3:24 diz assim: de maneira que a lei nos serviu de aio para conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados, né? Então aqui nós temos para que possamos entender, né? Nós precisamos responder, né? E compreender quem era o aio. Aio é aquele que ensina, né? Aio era o pedagogo, podemos dizer, o professor, né? Mas o aio era o pedagogo, aquele que ensina. Então nós vamos reler o nosso versículo, trocando essa palavra, né? O aio. De maneira que a lei nos serviu de aio, de ensino, de aprendizado, né? De professor, para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Então aqui nós comparando aio com a lei, o que nós temos, né? O ensino, o pedagogo, né? Aquele que ensina, nos conduziu à fé. A lei nos conduziu à fé, né? A lei nos ensinou a fé, né? Porém, a lei tinha uma tarefa limitada e temporária, né? Então, na maturidade, não precisaria mais do aio, né? Do ensino da lei, porque ele já teria cumprido a sua tarefa. A gente pode fazer uma comparação, né, com crianças em idade escolar, no período de alfabetização. Até que ponto uma criança precisa do professor para o alfabetizar? Vamos pensar especificamente no processo de alfabetização, né? A partir do momento em que a criança foi alfabetizada, ela não precisa necessariamente mais daquele professor. Vai continuar precisando de outros professores de ensino pelo resto da sua vida, mas ele não precisa mais, porque esse professor específico e responsável pela alfabetização dele cumpriu a sua tarefa. Nesse versículo é isso que nós conseguimos tirar de entendimento, né? A lei serviu como um meio, um ensino, uma forma de ensino para nos conduzir à fé. E, depois disso que é alcançada a fé, a lei se faz desnecessária, né? A lei existe, então, para apontar, para conduzir a Cristo, jamais para igualar ou substituir Jesus, né? Então, a lei jamais vai ser superior, sequer vai se igualar a Cristo, muito menos substituir a Cristo, né? Porque a fé é soberana, né? Viver na fé faz entender a nossa condição de iguais no reino. Gálatas 3:28, né? Então diz assim: de forma que não há judeu, nem grego, nem servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo Jesus, né? Então a fé em Cristo nos faz iguais. A cruz de Cristo desfez toda a inimizade e separação entre o homem e Deus, entre os próprios seres humanos.
A mesma comunhão em Cristo e o desfrutar da promessa é para todos igualmente, sem diferença, né? Então não há barreiras, não há separação, conveniências raciais, são tudo coisas que querem perverter a mensagem do Evangelho, né? Barreiras, separação, conveniências raciais tendem a perverter o Evangelho, mas a fé nos faz convergir para a igualdade, seja a igualdade social ou espiritual. Professamos todos uma única fé, né? Cristo. E isso nos faz únicos, né? Nos faz únicos não, nos faz iguais, né? Somos todos iguais, né? Todos somos um em Cristo Jesus. Não há diferença, né, para Cristo entre o rico, o pobre, o branco e o negro, o amarelo, somos todos iguais, né? O culto e o inculto, o jovem e o idoso, a criança e o idoso. Em Cristo, todos somos um, né? Todos somos um em Cristo Jesus. Não há diferenciação nenhuma no reino, né? Todos vós sois um em Cristo Jesus, é o que nos diz Paulo, né? No versículo 28. Aqui já rumando para o fim, né? Atividade de suplemento, né? Então, nosso estudo de hoje é o justo viverá pela fé. Os judeus queriam levar os gálatas a crer que a salvação seria alcançada pela obediência da lei. Paulo, por meio das suas cartas, buscava o convencer o contrário, né? Então, aqui nós temos um desafio, né? Como você resolveria esse problema hoje? Se hoje, na sua igreja, na sua casa, onde quer que seja, as pessoas tentarem lhe convencer que a salvação é única e exclusivamente por meio da obediência da lei, como resolveria isso? Fica uma tarefa para cada um de nós para refletirmos no decorrer dessa semana. E para concluirmos, né, como viver pela fé? Fica uma pergunta. E nós vamos dar aqui 4 respostas, ou 4 possíveis respostas para serem um caminho, né, uma condução. Primeira resposta, né? Nunca deixar que a racionalidade suplante a fé. Aqui nós temos que ter esse cuidado, né? E quando falamos em fé, não podemos deixar de lado a razão, mas ao mesmo tempo não podemos deixar que a racionalidade ou a razão suplante a fé, né? Então, o termo, o ponto de encontro, vamos dizer assim, é o equilíbrio, né? Nem mais nem menos, né? É o equilíbrio, né? Não deixar que a racionalidade, que a razão supere, né? Suplante a nossa fé. Segundo, desenvolver constante dependência de Deus, né? Isso é uma forma tremenda, talvez até a principal forma de viver pela fé, tendo constante dependência de Deus. Terceiro, realizar e promover as boas novas da salvação, né? Levar a palavra, propagar o evangelho, né? E a quarta, promover como compromisso inegociável a obediência à verdade do evangelho. Aqui entra o ponto que é o ponto que gera conflito em muitas sociedades, né? Promover como compromisso inegociável. Não tem negociação. A obediência à verdade do Evangelho. O Evangelho é único, né? A verdade é única. E a nossa obediência deve ser fiel a ela, né? Ou à verdade. E isso tem que ser um compromisso inegociável.
Não importa a circunstância, não importa a vulnerabilidade, não importam os benefícios que eu venha a receber, o que eu venha a ganhar, o que eu venha a perder. Isso é um compromisso inegociável. Eu tenho que ser fiel a Cristo, indiferente das circunstâncias, indiferente das consequências, né? Isso é viver pela fé. Amém? E para nós deixarmos aqui para os irmãos poderem ir se preparando para a nossa próxima aula, na semana seguinte, a nova condição do salvo. O texto que será estudado na próxima aula, então, será Gálatas 4. E assim nós encerramos essa nossa aula, né? Orando, pedindo para que o Senhor nos continue a nos conduzir e a nos cuidar nesse período. Deus amado, nós agradecemos por esse tempo, agradecemos pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra mais uma vez. Agradecemos porque certamente podemos nos dizer que até aqui o Senhor nos tem sustentado. Obrigado pelo Teu cuidado, obrigado pelos livramentos, ó Pai. Obrigado porque mesmo frente a dores, frente a dificuldades, ó Pai querido, nós sabemos que podemos confiar em Ti e que podemos descansar, porque a Tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Nós agradecemos pela vida de cada um dos irmãos desta igreja, desta congregação, que o Senhor possa continuar a nos abençoar, possa continuar a nos conduzir e que possamos, ó Pai, cada dia, a cada instante, termos a nossa fé reavivada e que possamos em todo tempo ter essa certeza de que a nossa fé, nosso compromisso contigo é inegociável, que não há condições, que não há nada, Senhor, que venha a mudar, que venha a alterar a nossa obediência e o nosso amor a Ti. É o que nós oramos, Senhor, e Te agradecemos nessa hora, em nome de Teu Filho amado Jesus. Amém. Então assim, irmãos, nós encerramos mais uma aula e que Deus nos abençoe. Até a próxima semana.